Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui para iniciar mais uma aula de redação do nosso curso de redação. Eu vou falar com vocês agora sobre dois temas centrais, importantes: o título da redação e a estrutura da redação. Bom, a organização da aula é esta aqui, né? Nós vamos fazer 3 movimentos, falar sobre o título da redação, a estrutura da introdução e exemplos de introdução. Bom, então o primeiro ponto aqui, o primeiro movimento é o título da redação. E a primeira dica, né, sobre o título da redação é para você não usar o título, né, dado pela banca, ou seja, o tema dado pela banca. Você precisa criar o seu título, você não pode, por exemplo, o tema é a erradicação da pobreza. Aí você vai lá e coloca esse título. Não, você deve criar um título e para criar um título, você precisa saber uma coisa muito importante, é que o texto dissertativo argumentativo é um texto claro e objetivo. Isso significa que o seu título precisa ser claro e objetivo. Ele precisa resumir o assunto central que você defendeu. Ou seja, você precisa pensar da seguinte forma: a pessoa que vai ler, quando ela ler o meu título, ela já vai ter alguma indicação do assunto que eu defendi aqui? Se você pensar sim, esse título já indica, então ótimo. Como que você pode fazer isso, né? Como que você pode trilhar um caminho para que isso fique mais fácil, ou seja, para você elaborar esse título com mais facilidade? Minha sugestão é: escreva o título quando terminar a redação. Por quê? Porque depois que você termina, você vai ler a redação, introdução, desenvolvimento e conclusão, e à medida que você fizer isso, você pode pensar em poucas palavras, em algumas palavras que resumem essa redação, que resumem a sua ideia, e a partir daí você cria o seu título. Bom, as próximas dicas são: o título não tem ponto final, então você não vai colocar um ponto final. Usar letra maiúscula apenas em palavras que têm necessidade, ou seja, você vai usar letra maiúscula na primeira palavra do título, e você vai usar letra maiúscula apenas se forem palavras como um substantivo próprio, ou seja, o nome de uma pessoa, o nome de um país, ou seja, caso contrário, não, você não vai usar letra maiúscula nas outras palavras. E depois, uma última dica aqui para você: pular a linha depois do título deixa o texto com uma estética melhor, ou seja, com uma aparência melhor. Então, eu acho interessante você pular uma linha para dar uma aparência, uma estética. Aqui é uma sugestão, você não precisa seguir isso. Se você quiser, né, escrever o título e não pular a linha, fica ao seu desejo aí, ao que você acha melhor, mas aqui é só uma dica. Então, dadas essas dicas, vamos ao próximo ponto da nossa aula, que é basicamente a introdução. Então, nessa aula aqui, eu vou falar sobre a introdução. Eu coloquei uma referência aqui, né, um livro que eu gosto bastante, Como Ordenar as Ideias. Este livro é o livro que eu tomei como referência para construir essas aulas de estrutura de texto. Eu coloquei ele aqui porque eu acho que ele pode te ajudar se você quiser se aprofundar nesse assunto. Busque esse livro, compre e leia. Eu acho que ele pode ser útil para você. Mas eu vou resumir a ideia aqui nessas aulas. Então, venha comigo. Então, a introdução. Segundo Boaventura, o primeiro ponto da introdução é que é o anúncio do tema. Ou seja, você precisa anunciar de forma geral o tema que você vai apresentar. E o Boaventura diz o seguinte: a introdução é o espaço onde se anuncia, se coloca, se promete, se desperta. Introduzir é convidar. Ou seja, a introdução é aquele momento que você precisa cativar o leitor, explicando de forma geral o tema do seu texto e o que você pretende desenvolver nos próximos parágrafos. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouco mais isso. Então, a função da introdução. A função é resumir o pensamento que orientará o escritor, a ideia principal.
Então, na introdução, a primeira preocupação de quem expõe é dar, de imediato, a ideia do assunto. Ao pronunciar as primeiras palavras ou ao escrever as primeiras linhas, deve-se definir a questão, uma vez que o leitor quer saber do que se trata. Então, essa ideia de imediato que você deve expor, dar a ideia do assunto, é que você, por exemplo, em um tema sobre educação, você precisa apresentar de forma geral a educação. Se você vai trabalhar a educação no Brasil, você precisa apresentar o que é educação e as problemáticas da educação no Brasil, por exemplo, e dentro dessas problemáticas, que caminho você vai seguir para desenvolver o seu texto. É basicamente isso. Vou deixar mais claro aqui para vocês. Segundo Boaventura, a introdução ela tem essa estrutura, ou seja, anuncia-se o assunto da seguinte maneira. Primeiramente, define-se a questão e depois indica-se o caminho a seguir. Esses dois requisitos, definição, e definição aqui é basicamente o tema, e indicação, são imprescindíveis. Ou seja, a definição aqui é no sentido de apresentar o tema. O que você precisa fazer? Você vai apresentar o tema e vai, nessa introdução, indicar, dentro desse tema, o que você vai argumentar, o que você vai defender. Por quê? Porque os temas que o Enem propõe, eles são amplos, Vamos trazer uma situação hipotética aqui. É um tema sobre a educação, Ou um tema, por exemplo, sobre os povos originários, como foi, no último Enem. Você tem milhões de coisas. Você precisa pensar, dentro deste tema, o que eu vou, escolher? Aí, você vai naquela aula, como usar os textos de apoio, que eu já dei. E aí, você vai, na introdução, falar de forma geral, contextualizar o leitor sobre esse assunto e depois, dentro deste tema amplo, você precisa afunilar, delimitar, ou seja, falar de algo muito específico deste tema maior, dos povos originários, ou uma situação hipotética, o tema da educação. Por exemplo, vamos ao tema da educação. O tema da educação é amplo. Aí você pode explicar, olha, a educação significa isso, ou você pode dar uma citação sobre o que é citação, e depois, na introdução, você precisa delimitar, olha, eu vou trabalhar, por exemplo, a questão da educação sobre a desigualdade no Brasil, ou você vai falar da educação sobre um aspecto ético no mundo, ou você vai falar sobre educação dentro, por exemplo, de um problema tecnológico. Ou você vai falar da educação, por exemplo, de uma educação bancária, que é uma educação, segundo Paulo Freire, que é um educador famoso, que é uma educação que aliena as pessoas. Ou seja, veja que tem vários temas. Você precisa delimitar na introdução. Então, você precisa apresentar o tema, eu coloquei aqui, que é definir a questão, e depois indicar o caminho que você vai argumentar já no desenvolvimento. Veja que você está apontando o que você vai fazer depois. Bom, então agora o que eu vou fazer neste momento? Eu vou dar exemplos de introdução e vou mostrar para você como nessas introduções se faz uma apresentação do tema e uma indicação. Primeiro, eu quero dizer que há vários tipos de introdução, entre os quais podemos citar introdução com citação, com definição, com alusão histórica, com pergunta e uma introdução comparativa. Esses são tipos de introdução. Tem vários outros tipos. Eu vou pegar essas introduções e vou ler, só coloquei aqui para você, para mostrar especificamente o que eu quero que você preste atenção. Como apresentar o tema e como fazer uma indicação. Essa é a estrutura que eu quero que você foque. Bom, então vamos lá. A primeira introdução com citação. Olha aqui, ó. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Veja que aqui, neste parágrafo, a gente chama isso de tópico frasal, que é esse primeiro tópico apresentado no parágrafo, ele já apresenta o tema da educação, ou seja, o assunto aqui é educação.
Agora vamos seguir. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, perceba-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, a gente já viu que o tema está lá, educação, e qual é a indicação? Pensar a educação para uma sociedade mais justa, igualitária e humanizada. Então, essa indicação é importante. Depois eu vou falar sobre isso nas próximas aulas. Por quê? Porque isso é o que tem que aparecer lá no desenvolvimento. Ou seja, você vai ter que dar continuidade no texto, trazer argumentos para mostrar, por exemplo, numa situação hipotética, se fosse você, né, que fosse defender este assunto, você teria que colocar o que aqui, ó? Basicamente, como, né, você poderia criar caminhos para uma educação mais justa, igualitária e humanizada. Trazer citações, trazendo exemplos da realidade, enfim. Você teria que mostrar isso com mais argumentos, mais profundidade. Por isso que é importante a apresentação e a indicação, porque o texto ele é um processo contínuo que você precisa apresentar de forma geral e depois ir afunilando, ou seja, afunilar é especificando e argumentando sobre o tema, sobre a tese que você decidiu argumentar. Bom, então agora nós vamos para mais um exemplo de introdução com definição. Preste atenção. Define-se como sedentarismo o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Então aqui já aparece o tema da redação. O tema é sedentarismo e esse tema está dentro de um tema maior, que é saúde. Eu coloquei ali embaixo, preste atenção. E vamos continuar. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das doenças que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Então percebe que ele vai falar basicamente dentro do sedentarismo, dentro desse tema que ele apresentou, ele vai falar das consequências do sedentarismo, ou seja, o que, né, o sedentarismo gera. Então, novamente, espera-se que no desenvolvimento ele argumente, trazendo exemplos, citações, várias questões relacionadas à saúde sobre as consequências do sedentarismo. Vamos para mais um exemplo, mais uma introdução e uma introdução com alusão histórica. Então, preste atenção. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Análogo aqui é semelhante. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então, basicamente, lá, né, no primeiro tópico, no tópico frasal, quando ele já fala, olha, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história, ele está fazendo uma alusão histórica, que é o tipo de introdução, e já está apresentando o tema, ou seja, intolerância religiosa. E depois, né, ele coloca basicamente o direcionamento, para onde ele vai apontar, ou seja, o que ele vai desdobrar no desenvolvimento. A indicação, que é encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então veja que ele não vai falar da intolerância religiosa em outros países, no mundo, mas especificamente no Brasil e como combater. Então, espera-se, novamente, no desenvolvimento que apareça essa indicação. Bom, mais uma introdução aqui. Nós vamos entrar em mais uma introdução agora. Uma introdução com pergunta,
então preste atenção. Quem pode afirmar que a redução da maioridade penal será a solução à violência urbana? A sociedade e as autoridades precisam entender que as crianças e os adolescentes brasileiros são marginalizados constantemente. O descaso dado a essas pessoas é o principal responsável pela ascensão da criminalidade juvenil. Então, tema, redução da maioridade penal. Já, né, na pergunta lá, na introdução com pergunta, a gente já percebe o tema. E a indicação? O descaso dado a essas pessoas é a principal, né, é o principal responsável pela ascensão da criminalidade juvenil. Então, espera-se que no desenvolvimento, né, o estudante ele traga informações, dados, citações, exemplos para defender essa ideia que ele já afirmou na introdução e que ele indicou. Ele indicou que basicamente o quê? Que ele vai mostrar como, né, a marginalização gera aí, né, uma certa criminalização juvenil, ou seja, a pobreza, a marginalização. Marginalização a gente pode pensar, marginalizar é o quê? Quem vive à margem da sociedade, a desigualdade social. Então, essa ideia, né, essa ideia gera a ascensão da criminalidade juvenil. Então, espera-se que ele traga aí respostas, ele traga aí argumentos sólidos para defender isso. Bom, agora nós chegamos ao último exemplo, um exemplo aí de introdução comparativa com comparação, então preste atenção. A Noruega, referência em desenvolvimento tecnológico, é um bom exemplo de que a educação de qualidade com valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais de educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Então, a gente tem aí o tema da educação, que já aparece bem no início ali no tópico frasal, já apresentando, né, na comparação entre os dois países, e depois a indicação, a tese que ele vai defender, basicamente, é que a desvalorização da educação no Brasil está ligada aos baixos investimentos governamentais, aliada ao passado histórico. Então, isso aí é o que precisa aparecer como forma de argumentação no desenvolvimento. Bom, agora nós chegamos ao último exemplo, um exemplo aí de introdução comparativa com comparação, então preste atenção. A Noruega, referência em desenvolvimento tecnológico, é um bom exemplo de que a educação de qualidade com valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais de educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Então, a gente tem aí o tema da educação, que já aparece bem no início ali no tópico frasal, já apresentando, né, na comparação entre os dois países, e depois a indicação, a tese que ele vai defender, basicamente, é que a desvalorização da educação no Brasil está ligada aos baixos investimentos governamentais, aliada ao passado histórico. Então, isso aí é o que precisa aparecer como forma de argumentação no próximo. Então, isso aí é o que precisa aparecer como forma de argumentação no desenvolvimento. Essa foi a quarta aula. Basicamente, foi uma aula aí que eu falei sobre a estrutura da introdução como ponto central. Então, depois pegue os slides, revise, leia novamente atentamente esses exemplos que eu passei e mostrando ali onde tem a indicação, onde tem o tema e a indicação de cada exemplo. Beleza? Então, até breve.